101, Matheus. Matheus? Áudio? Desculpa. Massa falida rodoviário Ramos, 2009-09. Estou só abrindo aqui o processo. Esse trata-se de auto-infração de obrigação acessória. CFL tá, o 68. Então, traços de ausência de cumprimento de obrigação acessória, previsto no artigo 32, inciso 4º, parágrafo 5º, que gerou autuação pelo fato de autuado apresentar guias de recolhimento do fundo de garantia com dados não correspondentes aos fatos geradores de todas as contribuições previdenciárias. A lavratura refere-se à aplicação de multa, tendo os seguintes fatos geradores, o qual transcrevo. O fisco ressalta que a empresa é reincidente. A interessada apresentou impugnação dentro do prazo regulamentar, alegando que, em síntese, o que segue. Transcrevo aqui os argumentos tecidos pelo recorrente em sua impugnação. Um extenso arrazoado. Em seguida, sobre o julgamento proferido pela DR, Delegacia da Receita Federal do Brasil Previdenciário, por meio da decisão notificação, cujo dispositivo considerou a autuação procedente. Com a manutenção do crédito tributário, transcrevo a ementa. Em síntese, a decisão excluiu do lançamento as verbas pagas a título de alimentação em razão da empresa haver comprovado a sua adesão ao PAT no período apurado. Conformada com a decisão do órgão de julgamento de primeira instância, a empresa recorreu. Todavia, o recurso não teve seguimento por ser considerado deserto. A empresa recorreu ao judiciário, os autos foram encaminhados ao CAF para julgamentos. E transcrevo aqui as principais razões suscitadas no recurso voluntário. Em sessão realizada no dia 12 de agosto de 2014, membros do colegiado, por meio da resolução, decidiram converter o julgamento em diligência, a fim de que o processo fosse encaminhado à origem e retornasse ao CAF apenas após o transjulgado administrativo dos processos relativos à exigência da obrigação principal, das quais deve haver informação sobre a fase processual que se encontra e se houve alguma exclusão. Consta a folha 3147 dos autos a informação com o seguinte tenor, aqui eu transcrevo. Em seguida, os autos foram remetidos a este conselho para apreciação e julgamento do recurso voluntário interposto. Juízo de admissibilidade, o recurso é tempestivo, não há mais necessidade do depósito prévio. Preliminares. Preliminar de nulidade da decisão recorrida por não ter se pronunciado sobre a inconstitucionalidade da lei tributária. Aqui eu cito a súmula CAF número 2, de fato o CAF não é competente para fazer o pronunciamento desse tipo de indagação. Tem 2.2, preliminar de nulidade em razão da ofensa aos princípios da isonomia processual, da proporcionalidade, devido ao processo legal, do contraditório e ampla defesa. A recorrente também insiste na tese, segundo a qual houve cerceamento do seu direito de defesa, eis que foram conferidos apenas o prazo de 15 dias, porque não seria razoável. Contudo, trata-se de prazo previsto na legislação. Cabe ainda destacar que, no caso do auto diz respeito à aplicação de multa em razão da conduta da empresa deixar de declarar na GFIP fatos geradores de contribuições sociais apurados mediante análise da contabilidade da empresa, bem como de folha de pagamento complementar, objeto de apreensão, ou seja, os fatos geradores foram apurados a partir de documentos produzidos pela própria empresa, não houve cerceamento. Sobre as pretensas violações ao princípio da isonomia, proporcionalidade devido ao processo legal, contraditório e ampla defesa, reforça que o CAF não é competente, inconstitucionalidade da lei tributária, sobre o CAF 2. Não vislumbro qualquer nulidade na hipótese dos autos, seja do lançamento ou mesmo da decisão proferida.
não tendo sido constatada violação ao devido processo legal. Preliminar de nulidade do lançamento em razão da indevida indicação dos sócios cotistas como corresponsáveis. Aqui eu alego que eu explico que a recorrente prossegue em suas alegações questionando a indicação dos sócios cotistas como corresponsáveis ou vinculados ao débito objeto na NFLD, tendo sido aplicado pela fiscalização disposto no artigo 124, afirma que para a tipificação de um dos sócios da empresa como responsável tributário nos termos do artigo 135 do CTN, deverá primeiramente ser provada a má-fé, o dolo, excesso de poderes ou infração da lei, o que não teria ocorrido no caso concreto. Alega que as senhoras Andréia, Patrícia, bem como o senhor Roque, não exercem e nunca exerceram qualquer cargo na gestão da empresa, sendo que o mesmo se daria em relação à senhora Maria José da Costa, que jamais exerceu qualquer cargo na empresa recorrente, muito menos gerência. Em relação ao senhor Roque, sua indicação seria ainda mais descabida, considerando que veio a falecer em 2004 e mesmo no período em que se encontrava com o dia já não exercia de fato qualquer cargo de gestão desde a década de 90. Também entende que não pode ser responsabilizado o senhor Aloysio. Afirma que o simples inadimplemento da obrigação tributária não caracteriza infração legal, muito menos tem o condão de fazer prova cabal requerida pelo artigo 135 do CTN. Eu entendo que assiste razão recorrente quando afirma que o fato de sócio-gerente constar no contrato social da empresa não é suficiente para imputar a responsabilidade solidária, devendo restar comprovados os atos praticados pela pessoa física, caracterizam excesso de poderes, infração da lei, não existe mais no ordenamento jurídico a possibilidade de imputar solidariedade de forma objetiva. Faço aqui um breve curso da legislação, mas concluo, contudo, verifique que no caso em questão apenas a pessoa jurídica foi autuada. Então, até assim que nenhum sócio foi cientificado pessoalmente. Em relação de sócios constantes na E-Folha 1493, não atribui responsabilidade tributária às pessoas lhe indicadas e nem comporta discussão do contencioso. Súmula CARF 88. Dessa forma, traz de matéria substancialmente a lei ao vertente ao lançamento, não tendo sido instaurado litígio, assim sem razão recorrente. 2.4. Das questões pertinentes ao arrolamento de bens. Cabe invocar a súmula CARF 109 vinculante, no sentido de que o órgão julgador administrativo não é competente para se pronunciar sobre controvérsias referentes ao arrolamento de bens. Item 3, prejudicial de mérito de decadência, recorrente à lei que as competências de janeiro de 99 a fevereiro de 2000 estariam decaídas, considerando que a autuação fiscal teria ocorrido em 10 de 5 de 2005, devendo prevalecer o disposto no artigo 173 do inciso 1º, em detrimento do artigo 45 da Lei 8.212. A DRF previdenciária entendeu que o prazo seria de 5 mais 5, 10 anos. Aqui esclareço que, de fato, a regra a ser observada é a do CTN. No caso dos autos de trabalho fiscal, se reporta a ausência de cumprimento de obrigação acessória relativa ao período de apuração 1 de 99 a 31 de 12 de 2004, tendo a contribuinte síndico intimada a ser o lançamento no dia 10 de 5 de 2005. No caso de aplicação de multa por descumprimento de obrigação acessória, o prazo é o do artigo 173. Assim, uma vez que o recorrente tomou ciência do lançamento no dia 10 de 5 de 2005 e o trabalho fiscal se reporta a multa por descumprimento de obrigação acessória, do período 1 de 1 de 99 a 31 de 2 de 2004, restam decaídas as competências de janeiro a abril de 99. O que é abril, Matheus? Eu coloquei errado aqui. Eu acho que é novembro. Peraí, só um minuto aqui. De apuração de 1 a novembro. Isso, misturei aqui. Prazo. A novembro de... a dezembro, não? Não, dezembro não, porque a obrigação vence em janeiro. Verdade. A novembro de 99.
Não há que se falar na decadência das competências de... Aí eu coloco aqui dezembro de 99 a fevereiro de 2000, conforme pretende a recorrente. Eis que, conforme visto, em se tratando de descumprimento de obrigação acessória, deve ser reconhecida a decadência do crédito tributário, levando em consideração o artigo 173 e não o artigo 150, parágrafo 4, mesmo diploma legal. Para reconhecer a decadência das competências de janeiro a novembro de 90, ó, isso, de 99. Mérito da alegação de nulidade do lançamento tributário em decorrência de vício material na sua motivação. A recorrente alega que os recolhimentos pretendidos pelo fisco por meio da lavratura das NFLs a título de contribuição previdenciária foram efetuados devidamente lançados na sua escrita fiscal. Afirma que as diferenças apontadas pela fiscalização levam à conclusão de que tais valores nunca existiram ou que se tratam de erros da fiscalização. Reitera que o ato administrativo referente ao auto de infração ora guerreado padece de vício em sua motivação. Entende que o auto de infração é inválido em virtude de vício material que arretaria sua nulidade. Pois bem, embora a recorrente alegue nulidade do lançamento por vício material, entendo que suas alegações, na verdade, dizem respeito ao próprio mérito da questão posta. Eis que, uma vez sendo constatada a inexistência das diferenças apontadas pela fiscalização, a consequência é a improcedência do lançamento, e não a declaração de sua nulidade. Uma vez, conforme tratado anteriormente, o lançamento obedeceu o artigo 142 CTN. Compulsando aos autos, verifique que na ação fiscal que dê inciso de auto-infração sobre apreciação foram lavadas as seguintes NFLDs. Aqui eu transcrevo. Essa turma tem entendido que os julgamentos devem ocorrer em conjunto. Em outras palavras, a só do debitado de obrigação acessória que integra o presente processo deve seguir o que restar a decidir nos processos que dizem respeito às correlatas obrigações principais. Transcreva aqui que esse colegiado entendeu por converter o feito em diligência. Também transcrevo a informação elaborada, o teor dessa diligência. E para facilitar o entendimento, as decisões concernentes ao presente caso podem ser sintetizadas da seguinte forma. Aqui eu coloquei cada debitcad, a descrição, a decisão de primeira instância e a decisão do CARF. Uma vez que já foram julgados por este conselho as autuações nas quais foram efetuados lançamentos de contribuições previdenciárias não informadas em GFIP, o resultado do julgamento destas é fundamental para que se possa concluir pela procedência ou não da autuação, pela ausência de informação dos fatos geradores correspondentes em GFIP. Conforme mencionado, a sorte do auto de fração está diretamente relacionada com os autos de frações das obrigações principais. Inicialmente, contudo, oportuno observar que as decadências reconhecidas nos processos principais não afetam o crédito tributário, consubstanciado na obrigação acessória, súmula CARF 148. Nesse desiderato, entendo que é inadequado na hipótese de aplicação do CTN no artigo 150. Aqui apenas faço essa retificação que é de janeiro a novembro de 2009, de 99. A pontuar que nos processos que foram reconhecidas as decadências parciais do crédito discutido, o resultado foi apenas para que a contagem do prazo decadencial obedecesse estabelecido no artigo 150, parágrafo 4º, o que não afasta a obrigatoriedade de passivo declarar os fatos geradores em GFIP, visto que para as obrigações acessórias deve-se observar o artigo 173, inciso 1º do CTN. Dessa forma, quanto ao mérito, o lançamento foi considerado procedente, de modo que persiste a obrigação da empresa de declarar os fatos geradores em GFIP, sobretudo em razão das obrigações principais e acessórias, seriam obrigações distintas, e no caso, por não ter operado decadência de obrigações acessórias em razão da aplicação do 173. Nesse sentido, entendo que o presente lançamento tributário deve ser retificado a fim de que, primeiro, seja reconhecida a decadência das competências de janeiro a novembro de 99, em relação ao NFLD final 3887, seja excluído o cálculo das multas vergas pagas a título de alimentação
em razão de a empresa ter comprovado adesão ao PAT. Seja excluído do cálculo da multa do levantamento 6, seguro diverso, salário indireto, e do levantamento SV1, seguro de vida, salário indireto, a parcela em que não estão identificados individualmente os beneficiários, consoante demonstrado no anexo 3 do relatório fiscal, nos termos em que é reconhecido pelo acórdão final 607, em relação à NFLD 3895, seja excluído do cálculo da multa os lançamentos retificados na NFLD correlata, relativamente às competências não alcançadas pela decadência, nos termos do disposto nos anexos 2 e 3 da informação fiscal, conforme o DADR de folhas 1602, nos termos em que é reconhecido pelo acórdão. Em seguida, serão examinados os demais argumentos apresentados pelo recorrente a fim de consolidar o resultado do presente julgamento. 4.2. Da alegação acerca da ausência de conduta dolosa por parte da recorrente. O recorrente alega que a multa seria descabida, eis que o agente não teria agido com dolo. Contudo, aqui eu cito o artigo 136 do CTN, que independe da intenção do agente. 4.3. Da alegação acerca da entrega pelo recorrente de parte das GFIPs objeto de autuação fiscal e necessidade de redução da multa. A recorrente também pleiteia a reforma da decisão recorrida, com a consequente redução de 50% no mínimo do valor aplicado ao título de multa, ou ainda sua exclusão por inteiro, com base no princípio da proporcionalidade. Alega que parte da multa aplicada pelo fisco através do presente auto de fração, decorrente da falta de apresentação das GFIPs relativas aos autônomos carreteiros, deveria ser ao menos reduzida a 50% do valor aplicado. Isso porque até a data em que foi efetuada a apresentação formal de impugnação perante o INSS foram entregues pela recorrente GFIP do período de janeiro de 99 a março de 2003. A decisão de piso entendeu que não seria cabível a relevação da multa, eis que não seria primário, mas assentou o entendimento segundo o qual caberia atenuação de 50% da multa relativa às GFIPs entregues antes da decisão notificação. Contudo, levando em consideração a retificação da NFLD, a fiscalização refez o cálculo da multa e constatou que a multa aplicada mensalmente pela fiscalização foi sempre o valor equivalente ao limite legal. Eis que a contribuição mensal não declarada em GFIP foi sempre superior a este limite. A decisão a qual pontuou que, subtraindo do valor mensal relativo às contribuições não declaradas em GFIP, o valor da atenuação de 50% decorrente das GFIP supracitadas e o valor de contribuição previdenciária excluída na NFLD final 3895, não correria alteração do valor da multa, eis que o valor obtido ainda seria superior ao limite legal, importando a mesma no valor efetivamente informado no corpo do auto de infração. Contudo, aqui entendo que a decisão merece reparo, isso porque o reconhecimento da atenuação da multa decorre de previsão estipulada em lei, de modo que, preenchidos os requisitos, é direito do contribuinte de gozá-lo. Dessa forma, não caberia a análise do cálculo efetuado, que, ao meu ver, é matéria de execução do presente julgado. Dessa forma, constatada a correção de falta pela empresa infratora dentro do prazo de impugnação, aplique-se a norma vigente na data da apresentação da impugnação, que autorizava a redução da multa em 50%. Ademais, cabe pontuar ainda que, além da atenuação da multa em 50%, reconhecida pela decisão de piso, mas não garantida a contribuinte, deve ser observado o artigo 106 do CTN, em face do disposto no artigo 57 da Lei 11.941, aplicação da penalidade mais benéfica. Deve observar regulamento a ser traçado em portaria conjunta da PGFN, Receita Federal 14 de 2009, súmula CARF 119. Dessa forma, além da atenuação da multa de 50% e por força do artigo 106, segundo CTN, deve ser procedido o recálculo do presente auto de fração, tomando-se em consideração as disposições previstas na portaria conjunta. No pedido de intimação, o contribuinte seu petitório recursal protesta pela intimação pessoal, mas não há previsão legal nesse sentido, súmula CARF 110. Então, estou conhecendo o recurso voluntário para rejeitar as preliminares e no mérito dar parcial provimento, a fim de que seja reconhecida a decadência das competências de janeiro a novembro de 99
Em relação à NFLD 3887, aqui eu reproduzo o julgamento que lá foi proferido, seja excluído o cálculo da multa às verbas pagas a título de alimentação, em razão de a empresa haver comprovado a sua adesão ao PAT no período apurado, seja excluído do cálculo da multa o levantamento seguros diversos e seguro salário indireto, a parcela que não estão identificados individualmente os beneficiários. Em relação à NFLD 3895, seja excluído do cálculo da multa os lançamentos retificados na NFLD correlata, de acordo com os anexos 2 e 3. E seja reconhecida a atenuação da multa em 50%, e, por força do artigo 106, segundo a linha C do CTN, o recálculo da multa de acordo com a portaria conjunta 14 de 2009. Eu acho muito complicado a gente colocar um resultado dessa forma. Eu tentei, assim... Eu estava tentando aqui fazer, coloquei a alimentação, coloquei o seguro, agora esse daí dos anexos, eu não tenho a menor ideia de como fazer. Porque eu não tenho esses anexos, né? É uma referência feita no próprio acórdão da NFLD. Agora só um minutinho que eu estou analisando aqui a decisão de notificação. O doutor Matheus? A questão do pátio já foi, estou percebendo aqui que já foi conferida pela decisão de notificação. Então não sei se caberia. Não cabe. Também porque é a dificuldade que eu tenho de trazer esse julgamento para cá. Pois não, doutor Cleber? Não, eu ia exatamente falar isso, que a decisão ela já considerou, só que essa redução não alterou o valor da multa, porque o valor da multa é limitado, né? Uhum. A legislação anterior. A mesma coisa, 50%, a redução de 50%, não vai alterar. Então foi por isso. Tá, agora então, essa parte da alimentação não cabe. Sobrou o seguro, que esse aqui dava para escrever. Eu posso colocar aqui. Agora, esse daqui, da final 3895, relativamente às competências não alcançadas nos termos expostos nos anexos 2 e 3 da informação fiscal daquele processo, né? Eu acho que nós não temos como falar isso, não. Como é que vai ser isso? Será que a gente pode citar os processos, os acordos, então? Excluído o cálculo da multa, as mesmas verbas que foram excluídas nos acórdons, tal. E na ata, sim, aí no meu voto eu deixo dessa forma, não? Em algum desses processos tem período que lá foi reconhecida a decadência e aqui não? É o que eu falei, né? A decadência aqui, eu não estou analisando os outros processos, eu estou analisando esse processo aqui porque é obrigação acessória, então é 173. Tá, então essas tabelas lá não são incompletas, porque há período mantido aqui que elas não cobrem. Provavelmente não. Sim. E aí, como é que você como é que faria com esse período? Mas é nos termos do que reconhecido. Você teria que analisar. Mas eu analisei todos os argumentos aqui. O que ele fala é que o julgamento aqui não, é que a referência delas é para alcançar até o DADR de lá. Não teria que ser feito um DADR para as competências não atingidas? Eu não sei se essa referência para DADR, anexos de lá, seria... Que estranho demais. Porque esse aqui reproduz... Esses DADRs não vão cobrir todo o período para o nosso processo, inclusive. Esse é o ponto que eu estava tentando entender. Parece que não cobre. Olha aqui, o primeiro foi negado provimento, eu estou no quadro do Matheus. No segundo, foi o negócio do seguro.
que dá para poder limitar. É só falar dos levantamentos SE1 e SV1, a parcela que não estão identificados os beneficiários. Então, afinal, traço 5 que é o problema. Pois é. A parcela que não estão identificados os beneficiários, tá. Ok. No final 9, negar provimento. O final 5, não houve deposição de recurso voluntário. Ué, peraí, qual o problema dele, então? Se a DRJ excluiu na NFLD, ela já excluiu na auto-infração também. Ela declarou a decadência até 11 de 99 só, foi com base no artigo 173, ela analisou tudo, e o dispôs dos anexos 2 e 3 da formação fiscal, conforme da ADR. Aí é terceiros, e outras entidades e fundos, isso tem nada a ver conosco, não? Qual que é? O final 5, olha lá, o crédito tributário se refere a exigentes contribuições patronais à Previdência, para outras entidades e fundos terceiros. A Previdência também? Eu só tinha lido a parte de SESC e Senat. Residência sobre a relação paga CI. Contribuinte individual. Só tem patronal. Aí o que a DRJ fez? Considerar procedente em parte a impugnação. Quanto período de decadência não tem problema, porque a DRJ só declarou decadência, o CARF negou provimento ao recurso e a DRJ declarou decadência até o ano de 99, igual a gente. Tá. E com retificação da NFD relativa a não alcançar sua decadência nos termos postos nos anexos 2 e 3. Ela não tirou no AI68, não? Ela já não tirou, porque aqui quem excluiu foi a DRJ, não foi o CARF. Eu acho que o que a DJ excluiu, ele excluiu no auto de infração de obrigação acessória também, não? Mas não é o nosso processo? Sim, eu quero saber o acordo da DJ no nosso processo, quanto a isso. Não, ele só excluiu o PAT. Que página que tá o acordo? Deixa eu ver aqui, eu transcrevo a emenda. 2.700 e alguma coisa. Aqui tá na emenda. Aqui, ó, o item 12 da decisão. 2711. Oi? O item 12 da 2711. decisão fala da NFLD final 5. 2.111. Recálculo objetivando verificar se haverá alteração da multa após as exclusões acima. A planilha abaixo, parece que eles já excluíram. Aqui tem uma planilha, não sei se é a mesma dos anexos 2 e 3. Tem que ter excluído, porque não faz sentido. Ela não ia tirar na obrigação principal e ia manter na acessória. Sim. Se foi o mesmo órgão. Mas ela não fala ela traz uma tabela no voto. Qual que é a página? Desculpa, acordo, eu estava decisão. procurando. 2.711. Se foi DJ que excluiu, ela já excluiu. Ela já refez. Então, acho que a gente não tem que fazer. Cabe aqui agora, só sobrou para a gente, a nível de CAF, só a parcela em que não está identificado os beneficiários, do SE1 e SV1. 711, que é a 1231, porque tem um problema de folha aqui nesse processo. No PDF é 1231. Decisão, notificação, atuação procedente. É porque ele deve ter excluído, mas não alterou o resultado, porque como o auto está muito mais alto do que o limite por competência, não mudava nada. O que eu não entendi foi essa história da atenuação aqui. Se o Dr. Matheus puder explicar exatamente o que aconteceu. É porque não pode haver essa alteração com comparativo e assim, com o fato de esse débito e se a multa aplicada foi sempre equivalente ao limite legal. Que é aquela dúvida que eu tinha, né? Se uma coisa essa matéria deve ser
esse comparativo ele deve ser feito quando da execução do acórdão, porque eu posso decidir com efeitos práticos ou eu tenho aqui que dar a ele o que é direito. Mas a multa já não foi atenuada em 50% pela DRJ? Isso é a minha dúvida. Mas ela verificou e aí no limite seria... Por isso. Seria sempre superior ao mínimo. Aqui, ó. Mas essa parte aqui realmente eu fiquei na dúvida dos efeitos práticos dessa decisão. Mas se a DRJ já deu atenuação, tá dando de novo? Eu tô entendendo ler aqui, não tô entendendo o texto. No mínimo, do valor aplicado, princípio da proporcionalidade. É muito extenso as alegações. O que ele fala é que eu acabei seguindo essa linha, né, de que esse cálculo deveria ser uma matéria de execução, e que se ele tem direito, independe. Até porque talvez, né, o contribuinte, ele não, imagino eu, que ele não se sentiu à vontade em contestar, talvez, essa planilha elaborada pela decisão, né? Não cabe atenuação. Imagino. Ele não é primário. Olha o número 11 do acordo da DRJ. E eu vi isso no relatório fiscal também. Mas por que ela fez esse cálculo aqui? Ela fala, no item 11, ela fala claramente. Caberia atenuação se eu tivesse corrigido a falta... elevação ou atenuação, dentro de cada competência, proporcional ao valor das remunerações que foram declaradas. Falou que ele corrigiu parcialmente a volta do pedido, mas não é primário, logo não está atendido todos os requisitos para a concessão da a relevação. Entretanto, o autor tem direito à atenuação. Tá, atenuação cá. Isso. Em fase da retificação do NFLD, o final 5 é que a gente está querendo, que contém lançamentos fiscais referentes à parte de contribuição não declarada, objeto presente de auto-infração, Esther faz o recálculo, ela já fez. Com a NFLD final 5, ela já considerou. Aí fala, planilha abaixo contém um novo cálculo, e aí ela conclui. Verifique se a multa aplicada mensalmente já foi sempre o valor equivalente ao limite legal. Ela já fez, Matheus. Essa daí ela já fez. A única coisa que a gente tem que dar, nesse momento, é o seguro. Pelo que eu estou entendendo aí. Porque foi a única coisa que ele ganhou no CARF. O que ela ganhou na DRJ, no caso da DNI, ela já fez, ela já tirou. Essa parte que então eu estou retificando, né, entendo que a decisão de piso não merece reparos neste ponto, eis que, conforme demonstrado, o recálculo elaborado pela fiscalização apontou que não correria a alteração do valor da multa, eis que o valor obtido ainda seria superior ao limite legal, não tendo o contribuinte sido incumbido do ônus de comprovar qualquer erro na planilha elaborada pelo julgador ACON. Então, eu acho que a única coisa que a gente tem que verificar, que dá aqui, você tem o número desse acordo, o CAF tem. Mas aqui tem a retroatividade benéfica, né, da portaria. Não, sim, mas antes disso, a decadência, ok. Então, excluído o cálculo da multa, os valores da multa, os valores relativos aos levantamentos SE1. Você tem o número do processo? Só um minutinho aqui que eu tô...
001. Os valores relativos, né? A parcela para a parcela em que não estão identificados os beneficiários. Então, esse 3895, a NFLD 3895, essa exclusão já foi procedida pela decisão, então, ACO, é isso? Já. Então, aqui também eu faço a mesma observação. Nos termos do acórdão 2401-607. É DN, né? Aqui, olha como é que eu estou colocando. Eu pus assim. Vê se é isso, Matheus, me corrija se eu estiver errada. Reconhecer decadência até novembro de 99. Excluir do cálculo da multa os valores relativos aos levantamentos SE1 e SV1 para a parcela em que não estão identificados os beneficiários, nos termos do acordo 2401-003-605 e C, recálculo nos termos da portaria 14. É isso? Sim, deixa eu só confirmar aqui, só um minutinho. Seja reconhecido decadências competentes de janeiro a novembro de 99. Eu pus até, tá, eu pus até novembro de 99. Seja excluído do cálculo da multa o levantamento 6 seguros e o levantamento SVI seguro, a parcela em que não estão identificados individualmente os beneficiários, consoante demonstrado no anexo 3, nos termos em que reconhecido pelo acordo final 607. Isso. Ok? Aí eu tiro esse daqui da NFLD 3895, porque já foi acatado pela decisão ACO. E aí o 3 aqui é o recálculo da portaria. Então são 3. Isso, 3 coisas. Isso. Retificações aqui que eu faço. Isso. Isso. Bom, devido a isso, então, Cleberson. Acompanho o voto relator. Acompanho. Voto feito a 6 mãos. Esse processo realmente ele é complicado, né? Porque ele envolve processo que a gente não lidou com ele aqui, né? Tiveram várias discussões. Só um minutinho, eu vou proclamar o resultado, que eu estou terminando aqui. Então, com as mesmas por unanimidade de votos, rejeitaram as preliminares e no mérito, eu coloquei no mérito porque não tinha como separar. Dá provimento parcial ao recurso voluntário para A, reconhecer a decadência até a competência novembro 99, B, excluir do cálculo da multa os valores relativos aos levantamentos SE1 e SV1 para a parcela em que não estão identificados os beneficiários, nos termos do acordo 2401-003-605, e C, determinar o cálculo da multa em conformidade com a portaria conjunta 14, mais benéfico para o sujeito passivo. Certinho? Perfeito. Ufa! Vamos lá, 102. Ainda bem que meus babies trouxeram um lanchinho, senão não ia ter energia. Esse aqui eu até avisei que ele seria mais complicado no mês passado. Vamos lá, 102. Andréia. É o seguinte, esse processo é o recurso de ofício. Eu tinha conhecido, tá, o recurso de ofício, só que a multa aplicada aqui não é a de 75%, é a multa de 15%. Então, está abaixo daquele limite de alçada. É para não conhecer. O crédito inicial, crédito principal é de 1.684.133,28. Está na folha 2. E o que o que permaneceu foi 23.302,43. Não é isso? Então, não, você somou o principal com a multa, né? Exato.
Então, você está anulando a corda anterior? Peraí, desculpa, eu não peguei essa parte. Você falou que tinha conhecido primeiro? Como é que é isso? Eu tinha conhecido. Peraí, só um instante, deixa eu fazer o cálculo de novo, por favor. 1.680.000. A primeira minuta que ela apresentou, doutora Mila, ela estava conhecendo ela apresentou, ué, você saiu por tempo. A gente não analisou esse, não, ué. Não, que ela colocou na pasta aqui. Pelo menos a minuta que eu tenho na pasta, ela está conhecendo. Uhum, exatamente. Agora que eu entendi, então. É exatamente isso, não é para conhecer, não. Não conhecer do recurso de ofício, certo? Certo. Ok. Cleberson. Eu acompanho, mas só chamando a atenção que às vezes tem mais de uma NFLD no mesmo processo, né? Autofração. Mas se for só esse, Exato, está correto, doutor. Eu acompanho. Acompanho. Acompanhe. Então, por unanimidade de votos, André, por unanimidade de votos, não conhecer do recurso de ofício. 103, Matheus. 103. Crédito lançado quando a empresa acima identificada, que de acordo com o relatório fiscal, teve como fato gerador as remunerações pagas devidas ou creditadas, segurados e empregados, modificação relativa a contribuições devidas a terceiros e alterações posteriores correspondentes à contribuição destinada ao salário e educação. Na análise da documentação apresentada, verificou que os contribuintes deixou de recolher em épocas próprias as contribuições destinadas a terceiros incidentes sobre diferenças salariais pagas aos segurados empregados apurados pela fiscalização, considerada complemento salarial. Fatos geradores da contribuição previdenciária que originaram as contribuições estão transcritos aqui abaixo. Os valores apurados foram totalizados por categoria e competência. As contribuições seguradas apuradas pelo total mensal referentes às categorias 1 e 11 foram lançadas no processo 2008-26. Frente lançamentos refere-se ao débito CAD de 918.6. O contribuinte alegou multa exorbitante, violação ao princípio do não confisco, indevidas inclusões no cálculo e na aplicabilidade da Selic, como juros de mora, cerceamento da defesa e multa, e a improcedência da NFLD. Em seguida, sobre o julgamento provido pela DRJ, considerou o lançamento procedente com a manutenção do crédito tributário. O contribuinte interpôs recurso voluntário, repisando grande parte dos argumentos apresentados em sua impugnação. Novo contra-razões ao relatório, o juiz de admissibilidade, o recurso ele é tempestivo e atende os requisitos de admissibilidade, portanto, toma conhecimento. Mérito, duplicidade da cobrança. Inicialmente, o recorrente reitera sua alegação no sentido que as matérias e valores objeto da presente autuação já estariam sendo discutidos em sede administrativa nos processos da NFLD 7281, 7281, 092. Motivo pelo qual entende pela insubsistência do presente lançamento sob pena de cobrança em dobro, que é vedado pela legislação. Contudo, entendo que não assiste razão, além de não ter sido feito prova da cobrança de duplicidade, conforme bem ressaltado pela DRJ, os lançamentos debicados citados, apesar de terem competência que consta do lançamento à hora em julgamento, refere-se à cobrança de contribuições previdenciárias declaradas em GFIP, caracterizado pelo tipo de débito 89. Já o lançamento à hora em análise possui contribuições que não foram declaradas em GFIP. Dessa forma, não há que se falar em duplicidade de cobrança. A taxa Selic, aqui eu cito a súmula CARF 2, que não é competente para se pronunciar sobre inconstitucionalidade, e a súmula CARF 4. Multa aplicada para além do exposto sobre a alegação de que a multa é confiscatória, desarrazoada, desproporcional, já está simulado o entendimento segundo o qual falece competência este conselho para pronunciar sobre inconstitucionalidade, incabível o exame da alegação no sentido de que o artigo 32 da lei seria inconstitucional.
Também não é cabível o pleito do recorrente decidir de reduzir a multa aplicada. E a responsabilidade pela infracionalização tributária independe do dolo. Apenas faça um reparo, artigo 106, segundo inciso do CTN, propõe a retroatividade, súmula CRAF 119. Então, estou conhecendo o recurso voluntário para, no mérito, dar-lhe parcial provimento, a fim de determinar o recálculo da multa. Aqui é só terceiros ou não? Eu entendi que sim. Então não cabe a súmula. Não caberia a súmula. Deixa eu só revisitar aqui, que é um processo mais antigo. Pelo ACT que você lançou, tá terceiro só. Isso, teve como fazer as pagas devidas creditadas ao empregado, tal. Contribuições devidas a terceiros. Então não cabe a súmula. Deixou de recolher porque as próprias contribuições destinadas a terceiros. Aqui eu vou excluir essa questão da súmula aqui. Ok. Cleberson. Acompanho. Proveito parcial só para recalcular, né? Aí te acompanhou? Não, aqui não tem terceiros, né? Então não tem o... Concordo. Oi? Proveito parcial para determinar o recálculo nos termos da portaria. Da súmula, não. Isso. Ok, Andréia? Acompanho. Rodrigo? Acompanho. André? Acompanho. Por unanimidade, dá proveito parcial recurso para determinar o cálculo da multa em conformidade com a portaria 14. Eu tirei a súmula aqui. Isso. 104. Seu também. Só um minutinho aqui. O item 104, só copiar aqui o resultado. Em 104, ATB, artefatos, tags de borracha, final 2007-20. Esse aqui lançamento contra a empresa, de acordo com refere contribuições de segurados e empregados, arrecadados pelo empregador através de desconto incidente sobre a respectiva remuneração e os valores retidos sobre as notas fiscais de prestação de serviço por cessão de mão de obra não repassados à Previdência Social. O montante lançado abrange o período de 1, 2003, 6 de 2003, 12, aqui eu transcrevo o período, consolidado em 15 de 3 de 2007. Complemento um relatório fiscal seguintes documentos, quais eu transcrevo. E o contribuinte alegou em sua impugnação, em síntese, o que segue. Notificação traz informações equivocadas sobre o não recolhimento. A empresa vem passando por dificuldades. Todos os comprovantes ficam em poder da empresa contábil. Continua tentando localizar todos os documentos. Frágeis os argumentos da auditora de que o recorrente não apresentou os documentos. Isso porque os documentos são antigos. Com base na legislação vigente, a recorrente faz jus à concessão de prazos para apresentá-los. A decisão é nula, não respeitou os dispositivos legais. Requer ser julgado procedente. Sobre o julgamento proferido pelo DRJ, cujo dispositivo considerou o lançamento procedente com a manutenção do crédito tributário, que eu transcrevo. O contribuinte ele apresentou recurso, repisando seus argumentos no sentido de não ter tido tempo hábil para apresentar os documentos que estão em poder da empresa, necessidade de prazo suplementar, nulidade da decisão, necessidade de conversão em diligência. Passa ao voto, recurso intempestivo, preliminar. O recorrente sustenta que a adesão da DRJ seria nula, por não ter desrespeitado o artigo 16, parágrafo 4 e 18 do decreto 7235, subsidiariamente repleter conversão do julgamento em diligência. Eu entendo que não assiste razão recorrente, tendo agido com acerto a decisão recorrida, cujos argumentos são coincidentes com o entendimento deste relator acerca da conversão do julgamento em diligência ou produção de prova pericial. Os elementos de prova a favor do recorrente poderiam ter sido por ele próprio produzidos. A conversão do julgamento em diligência não serve para suprir ônus da prova que pertence ao próprio contribuinte. O feito não demanda maiores investigações, está pronto para ser julgado de acordo com a dinâmica do ônus da prova. Passa ao mérito. Em relação ao mérito, o recorrente reitera os termos apresentados em sua impugnação, no sentido de não ter tido tempo hábil para apresentar os documentos e necessidade de prazo suplementar para a apresentação dos mesmos.
Pois bem, como os autos entendem que não lhe assiste razão, é responsabilidade da empresa manter à disposição da fiscalização dos documentos e sob o pedido de juntado de novos documentos, eu cito que o decreto estipula que devem ser apresentados quando da impugnação. Não cabe ao recorrente se valer do pedido para apresentar prova não trazidos autos no momento oportuno. O recurso foi apresentado no ano de 2007, sendo que até o presente momento o recorrente não requeria juntado de qualquer documento aos autos, tendo tido tempo suficiente para localizar a documentação que afirmou estar em posse de terceiros. Também destaco que não cabe a conversão do julgamento em diligência, não vislumbro na hipótese de cesseamento do direito de defesa. Se não for exercido, foi por opção do próprio contribuinte. O lançamento tributário atendeu ao artigo 142 do CTN. Então, estou votando por conhecer do recurso voluntário para rejeitar a preliminar e, no mérito, negar-lhe provimento. Cleves. De acordo. Aide. Acompanho. Acompanho. Matheus não, André. Por unanimidade, rejeitar a preliminar no mérito, negar provimento. Raide, 105. Item 105, final do processo 2007-09, Planiex. 2007-09. Que auto de infração, contribuição previdenciária, recorre da antiga decisão da antiga delegacia da Receita Previdenciária de Florianópolis, decisão notificação, que julgou procedente o lançamento concernente às contribuições incidentes sobre a remuneração paga aos segurados contribuintes individuais, sócio-administrador, ao financiamento dos benefícios concedidos em razão do grau de incidência de capacidade laborativa, e também as destinadas às outras entidades, Senai, SES, SEBRAE, INCRA, né, em relação aqui ao período descrito, conforme relatório fiscal, as folhas também descritas. Como já dito, a antiga delegacia da Receita Federal da Previdenciária manteve a integralidade e regulamento intimada dessa decisão autuada, repisa as alegações da impugnação e seu recurso voluntário basicamente é o seguinte: através de jurisprudência citada, alega que não pode haver sobreposição para a cobrança de INCRA, SES, SENAI e SEBRAE, e pede que seja excluída desta notificação a incidência do INCRA, SES e SENAI, por terem sido extintas pelo SENAR, e por não serem essas contribuições exigíveis para a agroindústria. Isso é basicamente o recurso voluntário. É o relatório. Passando para análise, para o voto, o recurso é tempestivo, dele passa as alega a análise e diga: conforme se depreende dos elementos que instruem o processo, a apuração do débito se deu nas competências de que a empresa se enquadrou como agroindústria, FPAS 833, para a área industrial, e com base nas guias de recolhimento do FGTS, informações da Previdência Social, GFIP, guias de recolhimento GPS, bem como folhas de pagamentos da área industrial, deduzindo-se os valores relativos ao pagamento de salário família e os recolhimentos efetuados pela empresa. Em suas ações recursais, pretende a contribuinte à reforma da decisão recorrida, a qual manteve integralmente a exigência fiscal, aduzindo para tanto os mesmos argumentos da impugnação, não acrescendo nenhum novo documento ou fundamento sequer. Assim sendo, uma vez que o contribuinte simplesmente repisa as alegações da defesa inaugural, peço venha para transcrever certa decisão recorrida e adotá-las como razões de decidir, por muito bem analisar as alegações suscitadas pelo autuado e documentos acostados aos autos. Transcreva aqui o que diz a decisão de notificação, que é justamente sobre a possibilidade da cobrança do SENAR, do INCRA, SENAI e etc. Ademais, eu também cito a jurisprudência deste tribunal, que caminha no mesmo sentido, colaciono aqui a jurisprudência, negritando a parte que nos interessa, que diz respeito à contribuição ao SENAI, ao SES e ao SEBRAE, agroindústria, legalidade,
No que tange a jurisprudência trazida à colação pela recorrente, Michel elucidar com relação às decisões exaradas pelo judiciário, que os entendimentos nela expressos sobre a matéria ficam restritos às partes do processo judicial, não cabendo a extensão dos efeitos jurídicos de eventual decisão ao presente caso, até que a nossa Suprema Corte tenha se manifestado em definitivo sobre o tema. Quanto às demais alegações da contribuinte, não merece tecer aqui maiores considerações, uma vez que não seria capaz de seja a reforma da decisão recorrida, especialmente quando desprovisto de qualquer amparo legal ao fato. Portanto, voto no sentido de conhecer do recurso para negar-lhe provimento. Cléber. Doutor Raid, só para tirar uma... nesse processo mais antigo, o senhor tem olhado a decadência? Esse aqui, não, tenho olhado, nesse processo não foi... Não abarcou a decadência não, doutor Cleves. É tanto que nos outros itens subsequentes a gente vai enfrentar a decadência. Tá ótimo. Acompanho o relator. É porque esse foi 2002 e o lançamento acho que foi 2006. Então não abarcou não. Tá? Acompanhe. Então, por unanimidade de votos, negar provimento. 106. R$106 é o final 2007-45, também da mesma empresa, mas a questão é outra. Aqui, a gente vai enfrentar a decadência, como bem alertado pelo Dr. Cleberson, e o fato gerador também é outro. O fato gerador aqui são as contribuições incidentes sobre a aquisição de produtos rurais de produtor rural, pessoa física ou de segurado especial, correspondentes à parte da empresa, ao financiamento dos benefícios concedidos na capacidade e as destinadas ao Senar, em relação ao período aqui 4 de 2000 a 12 de 2000, conforme o relatório fiscal que eu também aqui menciono, tá? Aí, negações, trago tudo o que foi realizado até a presente fase processual, e passando diretamente para o voto, eu digo, a decadência. A contribuinte alega que encontra-se extinta pela decadência todos os fatos geradores, pois, como visto, passaram 5 anos entre o lançamento das contribuições por homologação e a constituição definitiva do débito, nos termos do artigo 150, parágrafo 4º do CTN. Trago toda a minha fundamentação padrão acerca da decadência, conhecimento de vocês, cito a súmula 99 do CAF, e, como dito, este auto de infração refere-se à competência 4/2000 a 12 de 2000. Então, para comprovar a única competência que estaria ainda abarcada, ou seja, não extinta pelo 173, seria a competência 12. Aí eu colaciono aqui justamente o RDA, que faz referência à competência 12, que informa pagamento realizado nesta competência, tá? E, dito isto, eu adoto o prazo escrito no 150. Portanto, neste diapasão, tendo a fiscalização constituindo o crédito previdenciário em 19/4/2006, com a devida ciência da contribuinte, verifica-se que todas as competências de lançamento encontram-se extintas pela decadência, no termo do artigo 150, parágrafo 4º. Mas aqui o RDA tem recolhimento para ele, empresa, ou comprar a retenção do segurado especial. Ele fez essa retenção, tem princípio de recolhimento dessa rubrica propriamente dita? Doutora Miriam, eu só observei o RDA, não sei especificar quanto à rubrica específica. Porque esse aqui é retenção. Porque para mim, eu sei que para os senhores faz diferença, né? Mas eu adotei essa forma, porque para mim não faz. Mas eu posso dar uma olhada no processo aqui rapidinho. O processo é pequeno. Não tem nada apropriado, não.
Aqui São Grosso produtor rural, pessoa física. Eu estou olhando o DAD aqui, não teve apropriação, não. Então, se ele recolheu... Nossa, o valor é tão baixo. Se ele recolheu outra coisa, não o valor retido. É que eu não sei se tem princípio de recolhimento relativo a isso. Retenção de segurados especiais. A fiscalização fala que ele não fazia a retenção ou que ele só não reteve desse produtor rural? Eu tenho que abrir o processo para relembrar. Não teve apropriação aqui, não. Folha 21 fala em apropriação indébita. Mas, cadê? Eu já perdi, é tão basturado. Aqui, indébito. Deixa eu ver, dar um controle. Ele fala que não há crime de apropriação, pois a efetiva retenção não ocorreu. Tá. Ele fala que não fez a retenção, só isso. Não dá para presumir que houve princípio de recolhimento, isso não. Bom, Cleberson. Esse tipo de recolhimento era feito num código diferenciado, né? Não lembro. Declarava, fazia um código diferente, retenção do segurado especial, então nem pode ser GPS 206, não. É porque é o código... Só um momento, campo GPS. Código. O GPS nem existe mais, né? Assim, para empresa. Não existe ainda. Empresa. Depende. Eu acho que quem não aderiu à social ainda tem. Tem. Acho que sim. É terceiro setor, órgão público. Bom. Então, Cleberson. Eu queria achar só o código, mas é um código diferente. Aqui tem vários códigos. Não me lembro que é no mesmo código, porque é importante saber se é no mesmo código, né? Eu não lembro se era código diferente, não. Eu acho que ela informava no GFIP e podia recolher junto, não sei. É porque se recolher junto, aí fica mais complicado, né? Dizer que não houve antecipação. Mas é porque o fiscal fala que não fez a retenção. Não. Mas isso não quer dizer que não tenha feito em outros casos, né? Recolhido. Seria uma antecipação. Como é que eu só descobri isso aqui? Tem os códigos, mas eu estou aqui 2208? Não, é... Não, é 208? Não, sei. Não, tá, matrícula 100. É aqui no 6, tem comercialização da produção rural. Esse 2607, não? Esse aqui? 2607? Não, esse é da comercialização, né? Cooperativa, pessoa jurídica, pessoa jurídica comprador. Então, vendedor, pessoa física, comprador, pessoa jurídica,
Para comprador, 2607, é isso mesmo. É 2607? É. Tá, então aí seria uma outra guia, né? Uhum. Então, eu não entendo, assim, que não houve essa antecipação, né? Porque não está em GFIP, não existe uma guia com código próprio, é um fato gerador que é desconhecido do fisco, de modo a caracterizar uma antecipação, uma atividade do contribuinte prévia, de modo a atrair o fato gerador, a data do início do prazo decadencial para a data do fato gerador. Nesse caso, então, eu divirjo do doutor Aide para Declarar a decadência até 11 de 2000. Reconhecer apenas a decadência, né? Reconhecer a decadência até a competência 11 de 2000. É a decadência com base no 173. Uhum. 173. Quanto ao mérito, doutor Cléber, se esse processo a gente vai tratar no mérito no outro, o mérito dele é mais o contribuinte A2, é mais uma questão, ele mistura preliminar e mérito, como se fosse falta de motivação, ausência de motivação, que no outro processo, que não vai ter... Quer julgar o outro antes? Deixa esse sobrestado? Peraí, vamos, já estou faltando. Não, vai ter que adentrar o mérito. Mas é só questão de preliminar, falta de motivação, aí eu só digo que está motivado, que de acordo com o relatório fiscal, discriminativa analítica de débito, fundamentos legais do débito, não há nenhuma motivação para eventual nulidade que ele traz no mérito como improcedência. Tá. Vamos lá, esse aqui, Pinheiro. Como é que foi o voto do doutor Cléber? Pascal para reconhecer a decadência até a competência 11 de 2000. Estamos votando a decadência apenas, então? Eu sempre faço a observação aqui que, embora o doutor Raid entenda que é aplicável a Suma CAF 99, né, doutor Raid? Mas não é bem Sim, isso. É porque você passou batido, doutor Cléber, não da especificidade do recolhimento aí, da retenção que fala do produtor rural. Isso, é porque são coisas... Eu costumo trazer, né? Mas isso aí realmente passou batido. Está bem. Então acompanho a divergência quanto à decadência. Acompanho o relator. Uma divergência. O relator. Divergência. Eu também. Então, por maioria, dá provimento parcial recurso voluntário para reconhecer a decadência até a competência 11 de 2000. Vencidos Raide, André e Matheus, que dá provimento ao recurso. Designado para dirigir o voto vencedor, o conselheiro. Quem está pegando isso? É o Rodrigo? Oi? É você que está fazendo isso? É? Eu fazendo o quê? Não. Não, da decadência eu não sei, não lembro. Eu? Eu só tenho uma dúvida, como fui vencido na decadência? Eu preciso adentrar o mérito no meu voto? Sim, é presencial. Preciso. Então, no mérito é negar provimento. Tá, então o resultado final é só dar provimento para reconhecer a decadência até 11 vencidos que davam provimento ao recurso. Quem quer fazer? Ninguém? Eu faço, então. Vamos lá. O outro. Mas você entra no mérito aí, tá? Não, daí no mérito aí eu acompanho em Raide, né? Não, sim, mas o resultado final é provimento parcial para declarar a decadência. Então pronto, é só isso. Até a competência 11, né? Até a competência 11. Presidente, boa tarde. Eu preciso encerrar agora a gravação, tá?
Como é que é? Desculpe. A Val, eu preciso encerrar a gravação, tá bom? Eu tenho que bater o ponto às 18 horas. Não, desculpe, pode encerrar. Não, tudo bem, tá. Gravação encerrada. Eu que não prestei atenção no horário, desculpe. A senhora vai continuar gravando, né? Vou. Ok. Obrigada.